Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Professor Lau. Apesar de ser considerado por muitos como antiquado, devido a ser uma das primeiras formas de se programar, ou complexo devido à sua dificuldade, o Assembly ainda é muito utilizado em software embarcado, sistemas operacionais e compiladores. Na aula de hoje vamos aprender a configurar o ambiente para Assembly x86 64 bits no Windows e no Linux, bem como configurar a IDE VS Code para programar em Assembly. Vamos lá! Então vamos dar início à nossa aula com a configuração do Assembly no Windows. Para isso nós vamos abrir o navegador. Vamos procurar pelo Assembler, o montador, nasme.us é o site deles. Vou deixar o link na descrição. Vamos aqui em download e vamos baixar a última versão aqui. No caso, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a 2.1603. Aqui vamos baixar para 64 bits, que é o meu sistema. Se o teu sistema for 32, tem que ser esse link aqui. E baixar o instalador. Enquanto ele baixa, vamos baixar o MinGW, que é já o nosso velho conhecido aqui no canal, utilizado em outras instalações, mas principalmente para o C e C++. Vamos ver aqui em Downloads, Pre-Built Toolchains, ferramentas pré-compiladas. Vamos aqui em WinLibs. Vamos para o site winlibs.com, vou deixar o site do MinGW e também do WinLibs na descrição. Aí vamos baixar aqui a última versão POSIX, que é a mais padrão. Meu sistema é 64, então vou baixar esse zip aqui. Vamos aguardar o download. Isso vai depender da velocidade da sua internet. Quase concluindo. Muito bem, aqui concluiu. Só o Windows está verificando a existência de vírus, pode demorar um pouquinho. Muito bem, podemos abrir aqui a pasta de downloads, vamos fechar o navegador. Aí no caso do WinLibs, do MinGW aqui, é só abrir ele e extrair essa pasta para a pasta C. Aí vocês vão reparar que eu já fiz isso, esse processo demora alguns minutos, então para o vídeo ficar mais dinâmico eu já fiz isso. É só fazer isso. E para instalar o NASM, se você dar 2 cliques aqui, ele vai pedir que tu execute como administrador, então já vamos poupar esse passo, clicar com o direito e executar como administrador. Aqui ele vai perguntar que deseja fazer alterações, vamos clicar aqui sim. Aqui instalar para qualquer um que use esse computador, próximo, opções padrão, próximo, pasta padrão, próximo, instala esse menu mesmo e concluiu. Fechar aqui. E aí para poder executar tanto o MinGW quanto o NASM, a gente precisa colocar ele como variável de ambiente. Então a primeira coisa, nós vamos vir aqui em MinGW, pegar a pasta bin, vamos copiar aqui, vamos editar as variáveis de ambiente, vamos clicar aqui em path, vamos adicionar o que a gente copiou ali, que é a pasta MinGW bin, e deixa eu abrir de novo aqui que eu tenho que pegar a pasta também do NASM. Vamos abrir aqui o NASM, a pasta do NASM aqui no arquivos de programa. Copiar essa pasta aqui também. Aí vamos aqui e colocar o NASM também. Ok. Aí vamos abrir o prompt comando. Aí vamos ver se as duas ferramentas foram instaladas. NASM
"-version", está instalado, e "gcc "-version". Nós vamos usar o compilador C para fazer a linkagem, para fazer a ligação do código máquina que a gente vai fazer em assembly. Está instalado também. Então vamos criar o nosso Olá Mundo em assembly. Vamos criar aqui uma pasta na área de trabalho, chamar de ASME. E vamos criar um novo arquivo aqui de texto. Vamos chamá-lo de main. Aqui, por padrão, o Windows oculta as extensões para arquivos conhecidos. Vamos resolver isso clicando aqui nos 3 pontinhos, opções, modo de exibição, e desmarcar essa opção, ocultar as extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Aplicar, ok. E vamos renomear de main.txt para main.asme. Deseja alterar? Sim. Aí vamos abrir aqui, editar no bloco de notas. E vamos fazer o nosso Olá Mundo em assembly. Primeira coisa é dizer que nós vamos fazer um assembly de 64 bits, então vamos bit 64. Aí vamos usar, aqui infelizmente no Windows não há como fazer chamada de sistema, porque as chamadas de sistema do Windows estão mudando o tempo inteiro, então não há como fazer um padrão, mesmo que a gente fizesse aqui para o Windows 11, pode ser que a Microsoft decida mudar isso a todo momento. Então, para deixar até um Hello World mais simples, nós vamos usar a função puts, que é putString, né? Mostrar cadeia de caracteres. Então nós vamos usar aqui extern putString e também são duas bibliotecas do C, né? A exit para sair do programa. Vamos definir a seção de dados, section.data. Aí vamos colocar aqui uma hello world string, a string do nosso hello world, db de define byte. Vamos colocar a nossa string olá mundo, exclamação. Vamos que ela termina com 0. Aí na section text, que é o nosso código, vamos definir a entrada do programa como global main. Aí aqui o nosso macro main. Nós vamos mover para o registrador RCX o conteúdo de hello world string. No caso, apontar para o endereço, né? E vamos chamar a função putString, puts. Da mesma forma, vamos mover 0 para o registrador ECX para fazer o código de encerramento do programa e vamos pular para a função exit. Salvar. Vamos colocar aqui lado a lado. Vou abrir nosso prompt de comando aqui do lado. Vamos entrar então na pasta desktop, na pasta ASME. E aí vamos fazer primeiro, transformar usando o NASME, que é o nosso assembler, o nosso assembly usando o assembler, transformar em código máquina. Então, através do NASME -f, que é o formato, elf 64 -o main.o. Perdão, eu especifiquei o nome do arquivo que eu vou entrar, que é o main.asme. Então aqui é nasme main.asme no formato ELF64 e sair para o arquivo main.o. Muito bem, então ele gerou aqui para nós um arquivo .o com o nosso código de máquina.
Só que para transformar isso no executável, a gente precisa linkar, né? Ligar o código máquina e transformar no executável. Para isso, nós poderíamos usar o LD, que também faz parte do MinGW. Só que para isso a gente teria que colocar caminho de biblioteca e tudo mais. Quando a gente for fazer a parte do Linux, vai ser visto dessa forma mais simples. Mas aqui nós vamos usar basicamente o GCC para fazer a linkagem. Então, GCC main.o -o main. E aí a gente tem que linkar a biblioteca que as duas bibliotecas que a gente está usando aqui. Então tem que botar um -l ms v crt, que é a biblioteca que tem o puts e o exit. Vamos ver, muito bem. Agora vamos dar um dir. Ele criou um main.exe e vamos executar o nosso main. E aí está o nosso Alamundo em Assembly. E com isso, damos por encerrada a configuração do Assembly no Windows. Dando continuidade à nossa aula, passamos agora à configuração do Assembly no Linux. Aqui estamos utilizando uma distribuição Linux muito famosa, Ubuntu, baseada no Debian. Os passos apresentados aqui podem ser aplicados em qualquer distribuição baseada em Debian, assim como o Ubuntu, e até outras distribuições, bastante que se adapte ao gestor de pacotes. Vamos começar abrindo o terminal. E a primeira coisa é atualizar o repositório do apt para poder instalar os programas. Sudo apt update. Muito bem. E para instalar, vamos instalar sudo apt install nasm gcc gdb. Vai instalar o NASM, o GCC e o GDB. GCC e GDB já estão instalados no Ubuntu por padrão, mas vamos garantir que vai ser instalado esses 3 pacotes. Muito bem, foi instalado. Aí podemos ver se o NASM está instalado. NASM --version instalado. Aí vamos ver se o linkador, que nós vamos usar do GCC, o LD --version, está instalado. Está instalado, e o GDB também, GDB --version está instalado. Muito bem. Aí vamos criar uma pasta aqui no nosso home, chamada de ASM. Entrar nessa pasta e vamos criar um Alamundo em Assembly. Vamos editar o arquivo main.asm. Muito bem. Vamos iniciar definindo que é 64 bits o nosso assembly. Aí vamos criar a nossa section data. Vamos colocar nosso hello world string define byte. Olá mundo, terminada por 0x0a, que é a nova linha. Hello world string, hello world string length. No caso aqui nós vamos equivale a o endereço atual menos o tamanho da hello world string, para que a gente tenha o tamanho da string guardada nesse byte aqui.
hello world string, section text, o global start para dizer onde inicia o nosso programa. Aqui o nosso label start. E aqui a gente vai começar a utilizar as chamadas de sistema, as system calls do Linux. Diferente do Windows, ela é padronizada, então ela vai sempre funcionar. E para saber quais são elas, a gente vai ter que consultar uma documentação. Aqui vamos abrir o navegador. Tem vários lugares onde a gente pode acessar essa documentação das System Calls, inclusive no próprio código-fonte do Linux. Mas um site bem interessante para isso que eu localizei é o site syscall.sh. Vou deixar o link também na descrição. Ele mostra as System Calls do Linux em várias arquiteturas, né? Inclusive a x64, que é a que nós vamos usar aqui. E aqui ela vai especificar as System Calls que a gente vai usar. Vamos colocar aqui lado a lado, colocar o terminal aqui para esse lado aqui. Aqui. E a primeira System Call que nós vamos usar vai ser a write, para poder escrever no terminal, né? Então, aqui diz que a gente tem que escrever no registrador RAX1 para ser a System Call 1, né? Então, move RAX1, número 1, que é a System Call número 1. E aí, quais são os parâmetros dela aqui? O RDI vai ser aonde a gente vai enviar essa string. No caso é chamado de descritor de arquivos, no caso do Linux, né? Aqui a gente pode colocar 3 valores possíveis: 0 para standard in, que é a entrada padrão, 1 para standard out, que é a saída padrão, e 2 para standard error, que é a saída de erros. Como a gente quer escrever, então a gente vai colocar o valor 1. Então move RDI, aqui tá vendo que é RDI aqui, o primeiro argumento. Move RDI, vírgula, a gente vai escrever na standard out, que é no valor 1. Próximo parâmetro, no RCI nós vamos colocar a nossa string, então move RSI hello world string. Vou colocar o endereço da nossa string. Aí depois o próximo parâmetro é o RDX, que é o tamanho da string, que a gente colocou aqui nessa posição ali de memória. Então move RDX hello world string length. E aí sim a gente chama syscall. Daí a gente vai executar a syscall. E para poder encerrar o programa, a gente tem que colocar o valor de exit, a syscall de exit, de sair, né? Que aqui no caso da documentação é a syscall número 60. E no RDI a gente coloca o error code do programa, né? Qual que é o resultado do programa, que é equivalente quando você faz um programa em C e você faz um return na função main, né? Então vamos lá, move RAX 60, vamos configurar a syscall número 60, move RDI, que é o primeiro parâmetro aqui. Aqui no caso tem um parâmetro no RAX, tá um parâmetro em hexadecimal, estou botando em decimal mesmo. E no RDI nós vamos colocar o valor de encerramento. O valor para nenhum erro é 0, então vamos botar 0. E vamos chamar syscall. Muito bem. Vamos sair e salvar. E aí vamos ver se esse programa vai funcionar. Vamos colocar aqui NASM. Main
.asm menos f elf64, que é o formato do que eu quero, código máquina, menos o main.o. Muito bem, ele criou aqui um arquivo .o pra gente. E aí vamos fazer o linker com o ld main.o menos o main. Ele vai criar um executável pra gente. Vamos ver se vai funcionar, executando. E ali está o nosso Olá Mundo em Assembly. E com isso, damos por encerrada a parte de configuração do Assembly no Ubuntu Linux. Mas é claro que para programar os seus arquivos em Assembly, você não vai utilizar o bloco de notas, isso seria uma tremenda loucura. Você vai utilizar uma IDE, que são softwares que facilitam a vida do programador com ferramentas que auxiliam no desenvolvimento. Uma das mais famosas e utilizadas é o VS Code. Vamos aprender a configurá-lo para Assembly? Vamos dar continuidade à nossa aula com a configuração do VS Code para Assembly no Windows. Vamos iniciar abrindo o VS Code. Aqui podemos vir aqui em Open Folder, então File, Open Folder. Vamos abrir a pasta que criamos no passo anterior. Ele vai perguntar se eu confio nos autores dessa pasta. Fui eu que criei, então eu confio. Muito bem. Aqui vamos abrir o nosso Assembly. Vamos apagar esses dois arquivos aqui, que não vamos utilizar agora. E a primeira coisa é a gente poder fazer além o Assembly, né, Assembler, e a linkagem dentro do VS Code. Para isso nós vamos aqui no menu Terminal, Configure Tasks. Vamos criar uma task de um template. Escolher outros. Aí vamos criar o nome da nossa task, que vai ser Build. E o comando vai ser os mesmos comandos que a gente usou antes na linha de comando. Nasm, contra espaço, o nome do arquivo que nós vamos estar rodando, menos f, formato elf64, menos g, menos f, dwarf, que é o formato para a gente poder fazer debug depois, menos o, file base name no extension.o, que deve ser o mesmo arquivo, só com a extensão .o. Ponto e vírgula, que vamos botar outro comando, que é o gcc, que é para fazer a linkagem. Ctrl espaço, file base no extension.o, que vai ser a nossa entrada, menos o, a saída, Ctrl espaço de novo, file base no extension.exe, vai criar o arquivo .exe, e nós temos que linkar, menos L, a biblioteca para a gente fazer o put string e o exit, que é ms Microsoft vcrt. Vou botar uma vírgula aqui e vamos botar um group kind build is default, que a gente dizer que a tarefa é do tipo build e é padrão. Aí se a gente vier aqui em run build task ou Ctrl Shift B, ele vai executar a criação do nosso .exe aqui para nós. Muito bem, aí se a gente criar e abrir um terminal aqui e rodar o nosso arquivo ./main, estaria o nosso Olá Mundo. Mas a gente não quer aqui, a gente não quer rolar aqui, a gente quer rodar dentro do VS Code. Para isso a gente vai instalar a extensão do C++, do C++.
A gente está fazendo a linkagem com o GCC, então não tem problema. Nós vamos usar ela para fazer debug e também para poder executar o código dentro do VS Code. Esse processo demora um pouquinho, vamos aguardar. Muito bem, instalou. Aqui está perguntando se eu quero instalar uma versão pré-release, não quero. Vamos marcar como feito aqui e fechar. Muito bem. Aí vemos aqui em Run, Add Configuration. Aí vamos escolher a opção, essa primeira aqui, C++, GDB, LLDB. Ele vai criar um arquivo meio que vazio para nós. Aqui a gente aperta Ctrl espaço e a opção que a gente vai escolher aqui é o GDB Launch. Aí aqui o nome vai ser Launch, CPP Debug, Launch. O nome do programa vai ser o Workspace Folder. E o nome do arquivo vai ser o File Base Name No Extension, que daí ele pega pela extensão. Args vazio, Stop at Entry pode ser falso. Acho que tudo é padrão aqui, deixa eu confirmar. Aqui o path para o GDB é só GDB, porque a gente colocou ele na variável de ambiente, então é só GDB. Tá tudo certo e agora só tem que colocar a task que a gente criou de build como pré-condição, pré-launch task, que é a task que vai ser lançada antes dessa task build. Muito bem. Aí se a gente vier aqui em Run Without Debugging, ele vai executar o nosso... Primeiro ele vai executar a pré-launch task e vai executar o nosso Olá Mundo aqui. Primeira execução demora um pouquinho mais. Ele mudou para o Debug Console, mas aqui no terminal está ali nosso Olá Mundo. Aí, para a gente poder fazer debug, a gente teria que colocar breakpoints. Mas eu não consigo colocar breakpoints aqui porque o VS Code não reconhece o ASME como um formato que permite breakpoints. Para resolver isso, a gente vem aqui em File, Preference Settings, aqui vem Features, Debug e marca essa opção Allow Setting Breakpoints in Any File. Fecha aqui. Aí vamos colocar um breakpoint aqui, que agora ele permite que a gente coloque breakpoint nesse código aqui. E aí podemos vir aqui em Run, Start Debugging, ou então apertar F5. Está executando aqui a nossa compilação para a gente e vai parar no breakpoint aqui se tudo der certo. Parou no breakpoint. Aí se a gente vier aqui, a gente consegue ver os registradores. Deixa eu clicar aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui, por exemplo, o RCX vai ser atualizado com o conteúdo da... Aqui o RCX está com o valor 1, vai ser atualizado com o conteúdo da Hello World String. Tá lá, ó. Botou o endereço, vai chamar o puts, deu Olá Mundo, vai botar 0 para o ECX. Moveu aqui 0 para o ECX e vai sair do programa. Então, a gente pode clicar aqui para rodar eles e encerra o programa. Isso praticamente encerra, mas antes de encerrar, podemos instalar mais uma extensão para ficar um pouquinho mais legível o código, até para ele ter uma validação, que é a extensão do NASM Language Support. Vamos instalar aqui.
sim, eu confio nos publicadores da extensão. Aqui já instalou. E aí ele vai destacar a sintaxe do nosso assembly. Aqui vai aparecer um erro, dizendo que o output do tipo binário não permite, o output do tipo binário não permite referências externas. Para mudar isso, a gente vem aqui nas configurações da extensão e muda o tipo do formato de saída de binário para o ELF64, que é aquele que nós estamos usando realmente. Aí o warning sai. E com isso, damos por encerrado a configuração do VS Code para Assembly no Windows. E para concluir, passamos agora à configuração do VS Code para Assembly no Linux. Para isso, nós vamos abrir o VS Code. Aqui podemos vir aqui em Open Folder, ou então File, Open Folder. Vamos ver a pasta que a gente criou no passo anterior. Vamos abrir aqui. Aqui ele vai perguntar se eu confio nessa pasta. Vou dizer que eu confio, fui eu que criei, muito bem. Aqui vamos abrir o arquivo ASME, vamos apagar os outros dois. Muito bem. Aí a primeira coisa a fazer é, nós vamos instalar a extensão do C++ para a gente poder fazer a debug. Vamos aqui em C++, no caso, na extensão C e C++. Vamos instalar aqui. Esse processo demora um pouquinho, dependendo da velocidade do seu computador. Muito bem, terminou de instalar. Aqui está perguntando se eu quero usar uma versão de pré-release. Não quero utilizar. Vou marcar tudo como feito. Deixa eu voltar para cá. Muito bem. Aí a primeira coisa a fazer, a gente vai criar uma task. Assim como a gente fez no Windows, criar a task de um template, outros. Aqui a nossa task vai ser build, o tipo dela vai ser shell e o comando vai ser os mesmos comandos que a gente executou na linha de comando, né, no terminal, só que aqui dentro do VS Code. Então é nasm, contra espaço, file, é o nome do arquivo que nós vamos estar mexendo. -F, formato ELF64, -G para fazer debug, formato do debug vai ser dwarf, que é o formato mais completo e mais moderno, -O, file base name no extension, .o, vai gerar o .o, ponto e vírgula para o próximo comando, aí sim o ld file base name no extension .o, -o, ponto espaço, file base name no extension. Ele vai gerar o executar para nós. Vou colocar uma vírgula aqui depois e vamos colocar o group kind build is default, que ela é uma tarefa do tipo build e é padrão. Aí vamos executar aqui terminal run build task. Aí ele vai executar para nós aqui a task, gerou ali o nosso ponto A. Vamos testar se está funcionando. Vamos abrir um novo terminal aqui e rodar ponto main. Ali nosso olá mundo, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos executar dentro do VS Code. Então a gente já instalou a extensão do C e C++. Vemos aqui então em Run, Add Configuration.
Primeira opção, C++, GDB, LLDB, ele vai criar aqui uma configuração. Aqui apertamos Ctrl espaço, vamos na opção C++ Launch. Aí o nome aqui vai ser só Launch, é um nome mais simples. O nome do programa vai ser o Workspace atual. E colocar, para espaço, File Base Name No Extension. E argumentos view, Stop at Target, acho que é tudo que é padrão. É basicamente isso, e só temos que colocar aqui a task que ela tem que ser executada antes de buildar, para launch task, a task que a gente criou antes, que é a build. Tudo bem? Aí se nós viermos aqui em run without debugging, ele vai executar o nosso Olá Mundo aqui. Mas se a gente quiser fazer uma depuração, a gente tem que colocar o breakpoint, assim como aconteceu no Windows, a gente tem que configurar isso. Então, para permitir colocar breakpoints, porque o ASME por padrão, a extensão ASME não permite breakpoints. Então, vamos aqui em File, Preference, Settings, vamos em Features, Debug e Allow Setting Breakpoints in any file, que permite colocar breakpoints em qualquer arquivo. Agora sim nós vamos poder colocar um breakpoint aqui, podemos vir aqui em Run Start Debugging. Ele parou aqui no nosso terminal, muito bem, vamos diminuir aqui, aumentar os registradores, aí perceba aqui que ele vai atualizando conforme aqui, vai colocar um no registrador RAX, está lá, um no registrador RDI, está lá, aí vamos ver o endereço de Hello World String para RCI, tá ali. Depois vamos ver o tamanho para RDX, o tamanho da string. Vamos ver lá que são 10 caracteres. Vai chamar o syscall, vai aparecer aqui o Olá Mundo. E aqui nós vamos ver 60 para o RAX, que é 3C em hexadecimal aqui. RDI vai mover 0, tá lá. E syscall para encerrar o programa. Isso praticamente encerra. A única coisa que falta é instalar, para ter uma visualização melhor, a extensão para o NASM Language Support. Ele pergunta se eu confio nos publicadores dessa extensão. Confio. O processo demora um pouquinho. Pronto, instalou. E aí eu tenho um realce de sintaxe para o nosso assembly. E com isso, damos por encerrado a configuração do VS Code para assembly do Ubuntu Linux. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até a próxima!